Então, Silvio, de uma maneira geral, então, nós vamos ter uma primeira etapa de compactação, seguido por uma etapa onde eu vou passar isso por um forno, que você vai ter a eliminação daquele material que serviu lá no início como um lubrificante, e aí você tem finalmente a sua peça pronta, assim, de uma maneira extremamente simples, simplista, né? Isso, exatamente, exatamente. E Nesse, você... nesse Não, quesito aí, quando eu falo quando eu falo em sinterização, existem ligas na metalurgia do pó, e são elementos de liga, como o molibdênio, cobre, o níquel, por exemplo, né? E você pode fazer o tratamento térmico da peça dentro do próprio forno, tá? Dentro do próprio forno de sinterização. Fazendo o quê? Você faz a curva, temperatura sobe, 10 a 14 minutos em alta temperatura, e depois você faz um resfriamento rápido dentro do forno, com auxílio de ventiladores, tá? Então, você faz o tratamento térmico da peça dentro do forno. Existe também essa possibilidade. entendi. E uma vez que eu fiz o tratamento ali do processo, a peça está pronta? Ela está pronta para o uso ou ainda, como na fundição, a gente tem alguma outra etapa de acabamento? É uma pergunta que eu sempre quis fazer. Existe acabamento em metalurgia do pó? Então, a pergunta é muito bem-vinda, tá? É muito bem-vinda, tá? Por que que eu falo isso? Porque 97% das peças feitas por metalurgia do pó, ela não tem perda. Quer dizer, se a peça pesa 50 gramas, você tem 50 gramas de matéria-prima, tá certo? Algumas têm alguma usinagem, tá? É um furo, é uma rosca, tá? É muito pouco, tá? Na maioria das vezes a peça aí pronta. O que tem depois, dependendo das tolerâncias finais que você quer, você pode ter um processo que a gente chama de calibragem. Por exemplo, Hum, peças estruturais de amortecedores, né, que tem tolerância a apertar. Quando eu falo tolerância a apertar, estou falando tolerância de 2 centésimos e meio de milímetro, 3, tá? Aí não tem jeito, né? Porque na sinterização a peça ela sofre uma pequena deformação que você tem que corrigir com uma operação de calibragem, tá? certo. Ok? Mas tem muita peça que já sai pronta. Tem muita peça que já sai pronta. Aí você tem lá um processo de jateamento, tá certo? Para você tirar o excesso de rebarba, arredondar um cantinho, quer dizer, fazer um acabamento na peça, tá? Então você tem peça que já sai pronta, tem peça que você tem que fazer um processo que a gente chama de ferrooxidação a vapor, que é um acabamento na peça que aumenta a dureza superficial da peça e protege a peça contra a oxidação. Tem peças que saem prontas, que não tem mais nada para fazer, quer dizer, saiu do forno, já vai para a embalagem. E tem um pedaço dessas peças aí que a gente chama de bucha autolubrificante. As tolerâncias de buchas autolubrificantes são muito apertadas, tá? Pra você ter uma ideia, uma bucha esférica que é usada num ventilador tem tolerância de 1 centésimo, 9 milésimos às vezes, tá? Abaixo de 1 centésimo, tá? De tolerância. Então, essa peça sim tem que ser calibrada, tá? Por quê? Porque o eixo vai trabalhar dentro dessa bucha e vai trabalhar com uma folga mínima, tá? E já que eu estou falando em bucha autolubrificante, deixa eu me estender um pouco mais para o pessoal entender o que é bucha autolubrificante. O nome já diz, ela se autolubrifica. Bom, se eu tenho uma densidade, se eu tenho uma peça com 6,4 gramas por centímetro cúbico, e a densidade nominal do aço, por exemplo, é 786, tá certo? O que eu tenho nessa peça? Eu tenho muito poro, eu tenho muito buraco, e tenho muito poro que é intercomunicante. Então, o que acontece? Quando eu faço a impregnação dessa peça em óleo a vácuo, eu retiro o ar que está dentro desse poro e no lugar do ar eu coloco óleo. E essa bucha vai trabalhar batedeira, liquidificador, espremedor, ventilador, quer dizer, todo o eletrodoméstico, de um modo geral, tem duas buchas autolubrificantes no seu motor.
Entendi. Super interessante.